Saúde é Pública, o podcast da FSP USP. O primeiro modelo computacional para redes neurais baseado em matemática e algoritmos foi criado em 1943 por Warren McCulloch e Walter Pitts. Esse modelo é a base de funcionamento da inteligência artificial e, portanto, a data é um marco para esse campo de conhecimento. Porém, o termo inteligência artificial, ou IA em português, só foi usado pela primeira vez numa conferência em Dartmouth College, nos Estados Unidos, em 1956. E depois desses primeiros passos, muita coisa aconteceu. Um gênio do xadrez foi derrotado por uma máquina da IBM em 1997. A IA passou a ser estudada para aplicação em veículos autônomos. E gigantes da tecnologia como Google e Apple lançaram o recurso de reconhecimento de voz. Enfim, as aplicações da IA são praticamente infinitas num mundo conectado e estão amplamente disseminadas no nosso dia a dia, garante o professor com quem eu vou conversar hoje. Mas o termo inteligência artificial caiu mesmo na boca do povo com o surgimento do ChatGPT, que é um dos assuntos deste episódio. Para falar do estado da arte ou tudo o que rola nessa área, está mais uma vez aqui no Saúde é Pública Alexandre Chiavegato Filho, professor do Departamento de Epidemiologia e diretor do Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, o LabDAPS, aqui da faculdade. Alexandre possui graduação em Economia pela USP, doutorado em Saúde Pública pela FSP e pós-doutorado pela Universidade de Harvard. É pesquisador principal de diversos projetos envolvendo inteligência artificial, financiados pela FAPESP, CNPq, Microsoft, Secretaria Estadual de Saúde e Fundação Lehman. Professor, muito bem-vindo novamente ao podcast Saúde é Pública. No episódio 14, que foi ao ar em janeiro de 2022, tratamos de muitas questões sobre inteligência artificial e suas aplicações em saúde. Inclusive, aquele episódio está entre os mais ouvidos do nosso podcast. Mas hoje vamos expandir um pouquinho mais esse tema, tá? Vamos falar da essência da inteligência artificial e seus mecanismos de produção de resultados. Vamos falar de ChatGPT e seus usos, as inteligências artificiais no mundo acadêmico e de que forma ela pode ser usada no campo da educação. Bem, então, primeiramente, eu gostaria de começar perguntando sobre auditabilidade ou transparência em inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso, né, é que existe um movimento, pelo menos que está ganhando força no exterior, e que busca garantir um mínimo de transparência sobre o que está por trás dos mecanismos generativos da inteligência artificial. Porque, para muitos, a IA ainda é uma caixa preta. Então, como nós podemos saber de que forma as inteligências artificiais tomam decisões ou seus mecanismos generativos, como eles poderiam ser auditáveis e transparentes, enfim, como poderíamos vigiar e saber mais sobre esses dados? Enfim, por fim, quais as questões éticas envolvidas nessa problemática, professor? Então, obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar de volta ao podcast. Então, muita coisa mudou na área de inteligência artificial, né, nesses últimos anos. Quando a gente gravou o primeiro episódio sobre inteligência artificial, né, foi em janeiro de 2022, né, uma época que o ChatGPT ainda nem tinha sido lançado. Então, essa onda atual de inteligência artificial generativa ainda não tinha começado de fato. Né? Os algoritmos já existiam, as técnicas já existiam, mas ninguém tinha conseguido juntar tudo num algoritmo conversacional, ou algoritmo generativo, né? Que são esses algoritmos aí que geram um produto, né? Seja ele um texto, seja ele uma imagem, etc. Isso trouxe muitos novos desafios, né? Como, por exemplo, a questão da transparência. Dentro da área da transparência, a gente tem duas grandes possibilidades de tornar os algoritmos transparentes, né? Ou você busca uma interpretação do algoritmo, né, essa área de interpretabilidade, que é você torna esse algoritmo complexo em um algoritmo mais simples, né, do qual você consegue olhar para o algoritmo e consegue entender o que está acontecendo diretamente, só pelas suas funções matemáticas. Tá? Ou você entra nessa área que a gente chama de explicabilidade, né, onde você
por mais que o algoritmo seja complexo, né, você consegue tirar uma explicação via algumas das técnicas aí que temos disponíveis. Né, na minha área de inteligência artificial preditiva, né, onde a gente dá uma predição, né, que se contrasta com a questão da inteligência artificial generativa, onde você gera um produto. Né, na minha área de predição já existem muitas técnicas, muitos algoritmos que conseguem explicar exatamente por que esse algoritmo original tomou essa decisão. Né? Por exemplo, na área da saúde, nós conseguimos explicar exatamente por que o algoritmo deu uma predição de 92%, por exemplo, para a pessoa ter um infarto em 5 anos. Tá? Nós conseguimos explicar todos os fatores que levaram o algoritmo a tomar essa decisão, porque a área de inteligência artificial preditiva é uma área que já existe há muito tempo. Tá? Então, além dos algoritmos terem sido desenvolvidos, as técnicas de explicação também já estão muito avançadas. Inteligência artificial generativa, como eu falei, é uma área que tem basicamente menos que 2 anos, né? Essas aplicações práticas. Obviamente, essas técnicas já existiam antes. Né? Essas técnicas são baseadas nos transformers, tá? Que foi um algoritmo que foi descoberto aí pela equipe de cientistas do Google em 2017, tá? A primeira versão desse algoritmo saiu em 2017. Sempre leva um tempo, né? Até os grupos de pesquisas adotarem essas técnicas, etc. Então, é tudo muito novo, tá? Mas já começaram a aparecer aí algumas técnicas que buscam ter alguma explicação para as decisões desses algoritmos, assim como nós temos na inteligência artificial preditiva há já algumas décadas, né? E já que os algoritmos são mais antigos, né? Já houve esse tempo aí de desenvolvimento dessas técnicas que busquem a explicabilidade. Tá? O importante é que inteligência artificial não é magia, não é milagre, é um conjunto de operações matemáticas. Tá? Então, com as técnicas corretas, a gente consegue sim tirar explicação para as decisões dos algoritmos. É uma questão de tempo, é uma questão de crescimento dessa área que busca a explicação desses algoritmos que são complexos. Uma outra caixa preta, né, muito importante, é o nosso cérebro humano. Tá? Nós temos muita dificuldade de explicar nossas decisões inteligentes, nossas decisões complexas, e é por isso que a inteligência artificial demorou tanto tempo para se tornar uma realidade. Porque antes da ascensão dessa área de machine learning, que é o que a gente tem hoje, né, que domina a área de inteligência artificial, antes da ascensão de machine learning, a gente tinha o que a gente chama de inteligência artificial clássica, tá? Que eram algoritmos que tomavam que tomavam decisões a partir de regras estabelecidas por humanos. Tá? Os humanos iam lá e inseriam nos algoritmos as regras para tomar decisão. A grande questão é que nós somos muito ruins em explicar as nossas decisões inteligentes. Tá? Então, essas regras que nós estabelecíamos para os algoritmos eram necessariamente muito simplistas, tá? E não conseguiam tomar decisões inteligentes. Tá? Porque nós temos muita dificuldade de explicar decisões inteligentes, porque é uma característica da decisão inteligente. Né? Envolve muitos fatores, envolve uma complexidade muito grande. Quando a gente tenta simplificar isso, né, em geral, as regras ficam ruins, né? A explicação é muito difícil para uma decisão inteligente, né? Então, não é uma característica da inteligência artificial, essa dificuldade de explicação é uma característica da inteligência, tá? O nosso cérebro humano também, né? Esse sim é uma caixa preta, né? Hoje, esses algoritmos aí de IA generativa são baseados em redes neurais artificiais, né? Então, hoje já existem técnicas que buscam entender, né, a ativação de cada neurônio dessa rede. Tá? Por que cada neurônio foi ativado em determinada informação versus outros que não. Tá? E aí você consegue dar uma explicação, né, de qual foi o peso de cada componente dessa decisão para uma decisão final. Tá? De novo, são um conjunto de operações matemáticas, é uma questão da área se desenvolver, né, uma IA generativa muito nova. Tá, mas na IA preditiva a gente já faz isso já há muito tempo com bastante sucesso, né? Eu consigo explicar, né? E todos os nossos artigos científicos de IA preditiva, nós explicamos exatamente por que o algoritmo tomou a decisão, o que ele olhou, o que ele considerou importante, o que ele não considerou importante, etc. Né? Até o nível do paciente. Nós conseguimos explicar exatamente por que o algoritmo falou isso para esse paciente específico. Tá? Então, foi-se o tempo aí na IA preditiva dessa questão de caixa preta. Caixa preta são os humanos, tá? Os algoritmos são um conjunto de operações matemáticas que a gente consegue tirar a informação. Para IA generativa, como eu falei, é uma área muito nova, tem, né, aplicações práticas impactantes menos de 2 anos, mas vão aparecer também, assim como apareceram para IA preditiva. Então, mas existe uma questão, pelo menos nos dados que entram, né,
para que a inteligência generativa gere as respostas. Alguns exemplos que foram dados recentemente sobre reconhecimento facial e discriminação em relação ao reconhecimento facial, né? Então, isso, por exemplo, seria algo em termos envolvendo questões éticas também e as formas como foram enviados esses dados para a inteligência artificial gerar suas respostas, né? Então, professor, o que você pode falar sobre essas questões éticas, especialmente sobre essa questão que está muito polêmica sobre reconhecimento facial? É fundamental que os dados que serviram de aprendizado para os algoritmos sejam representativos da população. Tá? O que nem sempre é verdade, principalmente na área da saúde. Tá? Então, hoje, né, é uma área que a gente trabalha bastante, o nosso laboratório, o LabDAPS, né, que é o Laboratório de Big Data e Análise Preditiva em Saúde, aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. É fundamental que esses dados, principalmente na área da saúde, sejam representativos da população, porque senão você corre o risco desses algoritmos tomarem decisões muito boas para as pessoas que você tem dados, para esses algoritmos aprenderem, e tomem decisões muito ruins para o tipo de pacientes onde você não tem dados, né? E que é um desafio real hoje, né? Principalmente na saúde, como eu falei, onde a gente tem prontuários eletrônicos, né? Principalmente nas regiões mais ricas e nos hospitais mais ricos. Tá? Então, esse dado disponível para o aprendizado do algoritmo, você tem muito mais exemplos de pacientes de alta renda ou de regiões mais ricas, né? E o algoritmo ele vai aprender com esses dados, tá? E aí ele vai tomar boas decisões para esses pacientes, tá? E tomar decisões não tão boas para pacientes que esse algoritmo nunca viu antes. Tá? A mesma coisa com reconhecimento facial. Você consegue desenvolver algoritmos melhores para a população onde você tem mais exemplos. Você corre o risco dos algoritmos serem muito ruins para fenótipos, né? Onde você tem menos exemplos, tá? É um desafio que a gente tem trabalhado bastante aí no laboratório, garantir que esses algoritmos vão funcionar, né, nas áreas que vão ser mais importantes na saúde, que vão ser nessas regiões aí mais remotas do Brasil, regiões que coletam menos dados e que, portanto, têm menos exemplos, algoritmos a aprenderem sobre esses pacientes. Então, nós temos desenvolvido várias técnicas aí para garantir que esses algoritmos vão funcionar nessas regiões onde a gente tem menos dados, menos exemplos. Uhum. Então, assim, em relação ao que você colocou de inteligência artificial do tipo clássica, né? A IA, hoje, como nós conhecemos, essa tecnologia generativa, ela é disruptiva em relação àquela programação linear do tipo Python ou mesmo JavaScript. Eu queria entender um pouquinho a diferença. Você poderia explicar para a gente? Não sei se a pergunta está... Sim. Né? Sim, não, os nossos algoritmos, a gente usa Python, né, no laboratório, a grande maioria dos algoritmos são desenvolvidos dentro do Python, tá? Com a diferença é que hoje as regras de aprendizado, né, as regras para tomada de decisão são aprendidas a partir de dados. Tá? Como é que era na inteligência artificial clássica, né? Você ia lá no computador, no algoritmo, e digitava as regras, né, para tomada de decisão. Por exemplo, como é que você identificava um spam de e-mails, né, antes da ascensão de machine learning. Né? Você ia lá, os pesquisadores do Gmail iam lá e digitavam as regras, por exemplo, do que seria um spam de e-mail. Né? Então, spam de e-mail não pode ter o meu nome na primeira linha, por exemplo. Spam de e-mail tem que ter a palavra compro. Você ia lá e inseria as regras, o algoritmo ia seguindo essas regras pré-definidas. Hoje, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, tivemos a ascensão de machine learning, tá? Que é a nossa área de trabalho no laboratório, tá? Onde nós orientamos o aprendizado dos algoritmos. Tá? Então, nós não definimos as regras de decisão, nós deixamos os algoritmos aprenderem essas regras de decisão a partir dos dados, a partir dos exemplos. Tá? Com isso, os algoritmos conseguem aprender regras muito mais complexas do que se a gente fosse lá e inserisse as regras. Né? Que é como nós aprendemos, né? Boa parte das nossas decisões inteligentes, né, da nossa vida, nós aprendemos via exemplos. Né? Por exemplo, como é que uma criança aprende a andar? Ela não recebe um conjunto de regras do pai e da mãe. Ela vai lá, vai tropeçando, vai andando, depois anda na grama, anda no asfalto, anda na areia, e ela vai aprendendo via exemplos a andar bem. Tá? Então, aprendizado via exemplos, em vez de ela receber uma regra, do tipo, para andar você precisa colocar uma perna antes da outra, etc. Não é assim que funciona. Ela teria muito mais dificuldade de aprender a andar se só recebesse regras. Ela melhora bastante a sua capacidade de andar, essa criança, quando ela aprende
via dados, via exemplos. Então, é assim que esses algoritmos funcionam hoje. Nós orientamos, nós guiamos o aprendizado da regra de decisão, mas as regras são, de fato, aprendidas pelos algoritmos. Legal, professor. Então, professor, temos hoje as gerações que já nasceram com as tecnologias digitais e usam amplamente a internet. Porém, essas novas gerações, inclusive uma parte considerável da população em geral, não sabe fazer uma busca efetiva no Google. E pior, não conseguem avaliar os resultados e se aquilo que encontraram está ou não correto. Se há falhas de informação ou se são puramente propagandas. Existe essa, né? E se existe essa dificuldade já com o mar de resultados no Google, você acredita que isso poderá piorar com o ChatGPT, por exemplo? E que conselho você daria para se produzir um prompt efetivo e mais, como ser crítico em relação aos resultados? É um ótimo ponto, né? Então, quando apareceu o Google, né? Então, hoje a preocupação é, será que as pessoas conseguem fazer uma pesquisa no Google? Quando apareceu o Google, a preocupação era, será que as pessoas vão esquecer de como fazer uma pesquisa numa enciclopédia, por exemplo, né? E iam acreditar o que estava escrito no Google, etc, né? Então, esses algoritmos generativos são um avanço em relação ao Google, né? Em termos de qualidade de informação. Por quê? Porque no Google vão ser ali centenas, milhares de sites e certamente muitos deles, né, vão ter o resultado errado para o que você está procurando. Tá? Esses algoritmos generativos, eles aprendem com a internet basicamente inteira hoje em dia. Tá? Então, o algoritmo ele leu essas milhares de sites sobre o assunto e consegue resumir, né, a opinião, né, ou a colocação da grande maioria. Então, a gente espera que a grande maioria dos sites estejam corretos sobre esse assunto, né? E ele vai resumir, então, e focar nessa parte, na opinião da maioria, que seria essa, né, em geral, a informação mais correta, ou mais mainstream hoje em dia, né? Então, eu acho que com certeza é um avanço. Então, em vez de você se basear, às vezes, uma informação importante num único site, num único blog, né, agora você vai se basear em todos, né, em todos que escreveram sobre o assunto, ou basicamente todos que escreveram sobre o assunto, e o algoritmo consegue resumir essa informação total, né, e você pode cada vez mais detalhado. Tá, ainda estamos numa situação que, obviamente, deve se desconfiar, né, de tudo que a gente lê, assim como a gente desconfiava ainda mais, né, em tudo que a gente lia no Google. Ainda se deve desconfiar, por mais que esses algoritmos façam um resumo da internet, né? Porque a gente tem essa questão ainda que acontece, que é a questão da alucinação dos algoritmos, né? Às vezes, eles entram numa tangente ali e se perdem na informação e começam a dar resultados que nós consideramos como alucinações, né? Então, precisa ter cuidado, sempre checar a informação, tá? Mas a realidade é que eles já são bem melhores do que eram há um ano atrás. São melhores do que eram há 2 meses, são melhores do que eram há 1 mês. Quase toda semana são atualizados esses grandes algoritmos, né? O que está por trás do ChatGPT, que é o GPT-4, saiu uma atualização nova na semana passada. E nós temos várias métricas na área de inteligência artificial para medir a qualidade desses algoritmos e tem melhorado bastante, né? Então, hoje a gente tem um grande número de empresas aí com algoritmos diferentes, então essa competição tem sido bastante positiva para esses algoritmos de IA generativa, mas devemos sempre desconfiar e checar essas informações sempre que possível. Já ouvi alguns gurus aí dizendo para pedir prompts em forma de tabelas, já citando as fontes que ele trouxe, aqueles resultados. Enfim, quais dicas você daria para a gente ter um prompt mais efetivo aí? Então, as coisas mudam muito, né? Há uns meses atrás saiu uma pesquisa que encontrou que não era uma boa ideia falar obrigado para o ChatGPT, né? E por favor, etc. Tornava ele pior nas decisões. Mas há uma semana saiu uma nova pesquisa dizendo que não, afinal é uma boa ideia hoje em dia com as novas atualizações. Às vezes, se você for bem educado, ele te dá umas melhores resultados do que se você ser grosso. Isso é porque os algoritmos vão mudando com o tempo. Então, é difícil você ter
um coach, né, de prompt, né, como alguns influencers estão sendo, né, dar dicas de como fazer as perguntas da melhor forma, etc. Porque os algoritmos vão sendo atualizados, eles são dinâmicos, né, eles estão sempre aprendendo a partir dos dados. Então, um prompt que funcione hoje, talvez não funcione tão bem daqui a uma semana, 2 semanas. E talvez funcione bem para um algoritmo, mas não funcione bem para o outro competidor, etc. Então, a minha dica é sempre testando várias formas diferentes, né, da mesma pergunta. Dentro da mesma pergunta, às vezes coloque várias opções para essa pergunta, ou ele dá uma pergunta, você embaixo, você já corrige, fala, não, eu quero isso daqui mais curto, eu quero isso daqui mais engraçado, ou mais leve, ou mais acadêmico, etc., né, até chegar num ponto ideal aí exatamente do que você queria, né, receber no fim. Tá, mas não existe um caminho mágico, porque esse algoritmo, né, a expectativa é que eventualmente não faça nenhuma diferença, né? Tudo que você pergunte, ele entende e entenderá de cara, né? Independentemente se você falou obrigado, por favor, etc. À medida que esses algoritmos vão melhorando, tá? Então, a minha dica é, faça uma pergunta que vocês querem fazer e, na sequência, vão dando mais informação dependendo da resposta do algoritmo. Me parece que, ainda sobre essa questão, me parece que ele é muito mais efetivo se você personaliza a sua navegação, se você já diz para ele quem é você, ou com que você trabalha, o que você quer, se é pessoal ou se é profissional, e você realmente cria aquela persona, né, que eles falam, não é? Exatamente, né? Você consegue treinar o teu próprio algoritmo, né? Ou personalizar o teu GPT, por exemplo, né? Dentro do ChatGPT, você consegue treinar o teu próprio algoritmo de certa forma, né? Onde você já personaliza mesmo. Você fala, ó, eu sou um pesquisador de Machine Learning da USP e vou revisar agora um artigo de um colega, etc. Vou melhorar o texto de um projeto de um aluno, etc. Né? Lembrando que eu sou técnico na área de Machine Learning, então foco no rigor técnico e menos nas outras áreas, etc. Então, você consegue pré-definir isso e criar o teu próprio GPT, né? Ou você consegue escrever mesmo ali no teu prompt, direto, né? Então, a cada nova pergunta, né, se você não treinou o teu agente antes, você pode, no início da tua pergunta, já deixar claro, ó, eu sou um professor da USP, trabalho com Machine Learning, vou colocar aqui um projeto de um aluno, faça umas críticas aqui que um parecerista, por exemplo, faria, né, na hora de analisar um projeto desse para financiamento, e a gente consegue ir avançando bastante essas questões, né, dentro do prompt mesmo. Tá? Então, já deixar claro ali, ou você já treina, como eu tenho, né, e muitos pesquisadores têm, um GPT personalizado por teu estilo, né, que já sabe exatamente o que eu costumo criticar, o que eu costumo focar bastante, etc. E aí eu coloco ali o texto e vou dando os comandos, ele vai me sugerindo essas correções, alterações. Que ótimo assistente, hein, professor? Então, já que a gente caiu nesse assunto, eu queria saber, se tratando de academia e de pesquisas, você acredita que o mundo acadêmico já pode admitir a IA como um assistente virtual? E até que ponto um texto ou uma produção de inteligência artificial pode ser classificada como plagiarismo? Qual seria a forma adequada ou ética de utilizar as inteligências generativas nas produções científicas? Então, em relação a plágio, né, depende do quanto você personalizou esse algoritmo, né? Se esse algoritmo está escrevendo exatamente como você, e você já deixou claro o teu estilo, a tua forma de escrita, e a escrita não for o resultado relevante do teu estudo, né? Então, eu não tenho nenhum problema você ter esse assistente, né? Como se eu tivesse um colega revisando os meus artigos, a minha forma de escrever, né? Então, assim... é como se fosse, né, é como era antes a ciência, né, que você tinha que fazer as contas na mão, né, você fazia as contas na mão e isso era o teu resultado. Se você colocasse isso numa calculadora ou no computador, né, de certa forma você estava roubando contra os teus colegas que estavam fazendo na mão, etc. Porque, e não era assim, não era esse o caso, né, a gente já passou isso faz muito tempo, porque fazer a conta na mão não é o resultado relevante da tua pesquisa, né, assim como escrever de uma forma bonita, não é o resultado relevante da tua pesquisa. O resultado relevante é o estabelecimento da hipótese e o teste dessa hipótese, né, a descoberta que você faz no fim. Tá? Não é escrever de uma forma elegante, etc. Né? Então, eu não vejo nenhum problema, né, em ser usado o ChatGPT. Eu acho que não só pode, como deve. Né? Acho que é um respeito ao teu leitor
né? Você procurar uma segunda opção, uma segunda opinião para a tua escrita, deixar a tua escrita melhor, mais agradável à leitura, né? É uma forma de você respeitar os teus leitores e é uma forma para nós brasileiros diminuirmos a desigualdade internacional que nós temos, né, em relação à escrita científica, né? Todos nós pesquisadores já recebemos, né, relatórios de pareceristas falando que o teu artigo precisa ser revisado por um falante nativo, né, native speaker, né, um clássico, né, de todos os pesquisadores brasileiros terem recebido isso já, né. Então agora a gente vai diminuir essa distância, né, em relação a esses pesquisadores, porque a gente vai ter um assistente mesmo, um native speaker ali em inglês, para nos ajudar na escrita. Então, o que eu faço às vezes, eu escrevo o texto e falo pro ChatGPT, olha, me escreva no estilo dessa revista, ou me escreva como se você fosse um native speaker, né? E aí eu vou vendo os resultados, vou ajustando, vou mudando algumas coisas. Esse parágrafo faz mais longo, esse parágrafo mais curto, muda algumas palavras, porque ele tem alguns vícios de linguagem também. E aí, no final, eu chego no melhor texto possível. É um respeito aos nossos leitores, né? Eu uso o bom tempo dos nossos leitores. Eu prefiro ter o problema de ficar fazendo essas revisões contínuas, tá? Do que escrever a primeira vez e mandar ali, escrever um texto mal escrito, que não vai ser agradável de ser lido. Então, acho que não só pode, como deve, acho que é um respeito aos seus autores, aos seus leitores, passar nesses algoritmos para você ter uma segunda opinião e melhorar, né, o teu texto e a facilidade de leitura. Eu acho que essa próxima pergunta talvez volte um pouco na anterior, que seria o caminho que nós estamos trilhando agora em relação a buscadores, né? Você acredita que o ChatGPT seria um buscador dominante? Ou qual seria o risco de termos essa ferramenta como uma espécie de oráculo totalizante? Eu pergunto isso porque mesmo personalizando a experiência do usuário, né, já que muitas pessoas podem criar os seus prompts e interagir a partir do seu próprio perfil, ainda assim há um perigo de cairmos numa bolha. Por exemplo, as redes sociais, elas são apenas um recorte dos próprios hábitos de consumo digital de cada um. Então, o ChatGPT poderia ter o mesmo risco? Em suma, tudo isso teria a ver com o olhar crítico do mundo, né? Será que nós estaríamos caminhando para um mundo controlado, a exemplo do que mostrou o George Orwell em sua obra de 1984? E lembrando aqui ainda aquela analogia do mito da caverna, né, de Platão, que parece que, assim, essa alegoria... A minha impressão é que ela nunca foi tão atual. Lembrando, assim, o mito da caverna é aquele em que as pessoas viviam presas a uma caverna e o que elas viam sobre o mundo de fora eram apenas sombras projetadas numa parede. Então, a pergunta, tudo isso para dizer, você acredita que estamos apenas vendo o reflexo de uma realidade? Nesse sentido, o oráculo contribuiria para essa perda de senso crítico da realidade ou o contrário? Qual a sua opinião? É uma ótima pergunta, né? E na verdade, né, um grande risco que nós temos, né, de ter um único algoritmo dominante, né? Porque tem muitas decisões éticas, morais, por trás do desenvolvimento desses algoritmos, né? O que o algoritmo pode falar, o que não pode falar, que tipo de preconceito você não deixa e que tipo de outro comentário você libera, etc., né? A boa notícia é que hoje existem várias empresas investindo fortemente nisso, né? Então, não só o ChatGPT, que é da OpenAI, né, que de certa forma está ligado à Microsoft. O Google também tem o seu algoritmo, né, que na verdade hoje, né, empatou pela segunda posição como melhor algoritmo, que é o Gemini. A Mistral, que é uma startup da França, tem algoritmos muito bons. A Claude, ou a Anthropic, né, que tem o algoritmo Claude, também está entre os melhores do mundo. A Meta, na semana passada, lançou o Llama, que é um algoritmo open source de altíssima qualidade também. Né? Então, você tem um mercado que está aí competindo, né, em relação a esses algoritmos, né? E eu acho que, eventualmente, você vai ter várias opções, né, de escolher quais os melhores algoritmos. Tá? Então, hoje, o melhor ainda é o GPT-4, né? Mas, como eu falei, o do Google tá ali do lado, o da Anthropic está ali do lado, a Meta agora lançou também basicamente open source, né, onde as pessoas vão poder readaptar esse algoritmo para suas necessidades, para a sua empresa, para a sua instituição. Né? Então, você tem sim uma competição ali,
né? E a gente vai conseguir evitar isso, né? Evitar que exista um algoritmo dominante, né? Que, de certa forma, tome decisões, né? Ou nos oriente de uma forma muito específica ou ideologicamente enviesada, tá? Mas hoje a gente tem, sim, muitas opções e cada vez teremos mais. Assim, eu tenho uma dúvida sobre a segurança, a privacidade dos dados, o que a gente informa para ele em relação ao que pode cair na nuvem ou não. Já ouvi dizer que coisas que a gente fala, que estão... O celular, por exemplo, ouvindo, né, entre aspas, o que a gente está dizendo, e isso estaria ficando numa nuvem, enfim. Essa questão da segurança da inteligência artificial, o que você diz para a gente? Essa questão da segurança é muito importante, né? Mas é uma questão de segurança de dados, né? Que, de certa forma, independe aí da inteligência artificial, né? Esses dados daí já são coletados caso a gente tenha inteligência artificial, caso não tenha, né? Essa informação fica registrada mesmo, tudo no mundo digital, né? Fica registrado em algum lugar, né? Então, cabe aos profissionais aí da área de privacidade de dados, né? Seguirem, em primeiro lugar, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E para garantir a privacidade, principalmente na área da saúde, né? Que é a área mais sensível aí de todas. Não podemos deixar que esses dados pessoais dos pacientes sejam vazados, né? Isso pode gerar muitas complicações aí na vida das pessoas. Mas, de novo, isso independe, né? Os hospitais já estão, antes da chegada da inteligência artificial, né? Alguns anos atrás, onde ainda não era uma realidade a inteligência artificial, os hospitais já guardavam todos os dados do paciente. Então, esse é o problema de privacidade de dados aí, que pode ser ampliado pela inteligência artificial, mas já existia, né? Os hospitais já estavam guardando esses dados dos pacientes e precisam ter cuidado aí com a questão da privacidade, independentemente da ascensão da inteligência artificial. Entendi. E, professor, você tem sugestões de como seria possível formarmos as novas gerações com uma educação mais crítica sobre o mundo digital e também o mundo midiático, que está todo mundo relacionado hoje, né? A mídia e o mundo digital. As pessoas até confundem um pouco isso. E gostaria de saber como nós poderíamos educar as pessoas em relação ao uso das inteligências artificiais mesmo, né? No seu caso pessoal, você já falou alguma coisa de como você usa o chat GPT, né? Agora pensando especificamente nesse chat GPT, já ouvi muitos usuários dizendo que ele funciona melhor como assistente. Eu acho que é fundamental entender o que está por trás desses algoritmos, né? Entender que é um aprendizado via dados, né? E os dados podem ter vieses, né? Principalmente viés humanos, tá? Seres humanos são preconceituosos, são machistas, são racistas, né? E essa informação fica online, né? Principalmente na área da saúde, né? Decisões preconceituosas na área da saúde são tomadas todos os dias. E aí você corre o risco dos algoritmos aprenderem os preconceitos humanos, tá? O que é extremamente preocupante, porque é exatamente o que a gente não gostaria. Nós queremos ultrapassar esses preconceitos humanos, né? Nós queremos acabar com esses preconceitos humanos, mas os algoritmos, eles aprendem com dados, né? Então, como é que nós corrigimos esses dados para que os algoritmos parem, né? Esse histórico humano de tomar decisões preconceituosas é uma área que a gente tem trabalhado bastante no laboratório, né? Identificação e correção de preconceitos, né? Que vêm de humanos, né? O algoritmo não cria preconceitos novos, né? Ele repete os preconceitos humanos, né? que possam estar nos dados. Tá? Então, é fundamental que as pessoas entendam o que está por trás, como é que os algoritmos tomam as decisões para saber quando ir contra os algoritmos. Né? Eu costumo usar o exemplo do Waze, né? Que é o aplicativo de trânsito, né? Para te orientar a melhor rota de trânsito, etc. O algoritmo, ele funciona, né? Então, em geral, você segue esse algoritmo sempre, né? Ou quase sempre, a não ser que você saiba que aconteceu alguma coisa, né, que pelo teu conhecimento do Waze, você sabe que o Waze não sabe, que o algoritmo do Waze não sabe. Por exemplo, você está indo em frente e acabou de ter um acidente ali na frente. Tá? Você sabe que o Waze não sabe disso, porque ele funciona via informação de outros motoristas. Acabou de acontecer esse acidente, né, essa informação ainda não chegou para o algoritmo, que vai ficar tudo parado, etc. Então, você vira à direita, você vai contra o algoritmo. Tá? Você não só pode, como você deve ir contra o algoritmo, porque você sabe como o Waze funciona, você sabe que ele não tem essa informação, você sabe que esse resultado de ir para frente, quando teve um acidente ali na frente, não é o melhor resultado possível. Então, é fundamental que as pessoas entendam como é que esses algoritmos funcionam, como é que eles aprendem, o que eles estão fazendo, para saber quando ir contra esses algoritmos, quando tiver algum problema nessa tomada de decisão. Principalmente aí na área da saúde, né? Então, se o médico, o profissional de saúde, ter alguma informação, né, que esse profissional sabe que o algoritmo não tem,
né, ele vai ter toda a liberdade, né, não só pode como deve ir contra as decisões desses algoritmos, né, e seguir o seu próprio caminho. Mas a realidade é que esses algoritmos vão funcionar. Tá? Da mesma forma que funcionam para o Waze, eles vão funcionar na área da saúde, eles vão dar o melhor resultado possível quase sempre, tá? Na grande maioria das vezes. Tá? Então, esses profissionais de saúde vão seguir esses algoritmos, né? Porque eles vão ver que de fato melhora, assim como nós vemos que de fato melhora a nossa rota de trânsito. Né? Eles vão ver que de fato melhora as suas decisões de saúde, então eles vão seguir esses algoritmos, mas precisa saber o que está por trás. Tá? Precisa saber o que está por trás para exatamente saber quando, identificar quando é para ir contra esses algoritmos. Então, acho que essa educação de machine learning é muito importante. Tá? As pessoas entenderem o que é aprendizado, né? Saber que não é magia, não é milagre, é aprendizado via dados. Tá? Os algoritmos estão aprendendo e você entender de onde estão vindo esses dados, quais os possíveis problemas aí, do aprendizado. E muita gente diz que o ChatGPT funciona mesmo muito bem como um assistente virtual. Você concorda com isso? Sim, é uma segunda opinião. Tá? Então, né, o problema do computador é esse, né? Só te dá respostas, nunca te dá pergunta. Né? Então, você coloca a pergunta, né? Ele vai te dar ali algumas sugestões. Né? Os profissionais da área da saúde estão usando bastante, né? Principalmente médicos. Estão usando bastante para ter uma segunda opinião sobre possíveis diagnósticos desses pacientes, mas ele já tem um conhecimento de base. Tá? Essa é a forma correta de se usar esses algoritmos generativos, né? Você conhecer sobre esse assunto, né? E procurar uma segunda opinião, uma correção, ou ter esse assistente, né? Essa pessoa que te orienta, né? Desde que você tenha conhecimento de base, tá? Não é ideal você começar um aprendizado totalmente do zero, né? É melhor seguir os livros textos, né? Mas depois que você tem esse conhecimento mais aprofundado sobre o assunto, você utilizar esses algoritmos como assistentes é a forma que eu uso, é a forma correta. Então, professor, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse as suas observações finais e, se possível, eu gostaria que você focasse um pouco no público adolescente, sobre as novas gerações, sobre como eles poderiam ser críticos em relação ao uso de todo esse novo mundo que está por aí pela frente. Então, os impactos do ChatGPT na educação e a generativa na educação, acho que vão ser enormes, né? Mas eu sou bastante otimista, né, sobre o potencial desses algoritmos melhorarem a educação, né? Então, obviamente, uma criança aprendendo a escrever, né, não é ideal que ela siga o ChatGPT sempre. Ela tem que aprender a escrever, né? Tem que saber escrever um texto, uma introdução, uma discussão, uma conclusão sobre esses assuntos. Aí, depois, mais para frente, né, e felizmente nós somos professores universitários, né? A gente imagina que os alunos já venham, né, com uma capacidade de escrever textos, né, etc. Aí sim usar o ChatGPT. É como uma calculadora, né? Então a criança, quando está aprendendo sobre matemática, ela não pode usar a calculadora, ela tem que aprender a somar, multiplicar, dividir, etc. Mas depois de um certo ponto, né, que a pessoa sabe fazer isso bem, fazer essas contas bem, não tem nenhum problema usar a calculadora e deve usar a calculadora para se tornar mais eficiente, né? Apesar de nem sempre vai ter disponível, né? Assim como nem sempre na hora de escrever ou na hora de falar a gente vai ter um assistente, né? Então, é importante que sim, no início as crianças não usem o ChatGPT, né? Mas depois, assim, como educadores, né, nós temos que ser sempre favoráveis, né? A capacidade de aumento da criatividade, né, dos nossos alunos, né? A capacidade do aumento da produtividade dos nossos alunos. E são ferramentas extremamente poderosas para isso. Né, vão melhorar a capacidade dos alunos refletirem sobre um assunto, escreverem melhor, melhorarem o seu texto, né, como ter um professor ali do lado, né, dando dicas, sugestões para melhorar esse texto. Então, vai ser extremamente útil para esses alunos depois que saibam escrever. Né? Então, não começar do zero, sem nunca ter escrito nenhum texto, né, seguir apenas o ChatGPT, mas também fazemos isso com a calculadora, já foi uma transição aí no meio do século passado que teve que ser feita a mudança para a calculadora elétrica, que mudou mesmo, né, o ensino, principalmente o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? Então, acho que vamos conseguir também fazer isso com essas IAs generativas, que vão melhorar bastante aí a criatividade dos nossos alunos e a produtividade dos nossos alunos. Lembrando que a vivência nunca pode ser substituída pelo mundo virtual. A experiência de uma criança cair, obviamente, ela é inesquecível e é única para ela. Então, ela provavelmente tem a sua concepção de mundo a partir das próprias vivências e experiências, e talvez essas sejam apenas mais novas ferramentas, né, num novo mundo,
e que possam vir a adicionar, auxiliar aí, né? É um grande aprendizado, né, que a gente tem, né, via imagens, via tato, via paladar, via audição, que a maioria desses algoritmos não tem ainda, né? Se estima que, né, uma criança de 5 anos de idade, né, já teve em contato 50 vezes mais informação do que qualquer dos algoritmos mais avançados de hoje. Tá? Porque é exatamente por causa dessa vivência de mundo, né? E é por isso que alguns desses algoritmos têm muita dificuldade com algumas coisas, né? Principalmente quando envolvem gravidade, permanência de objetos, etc., porque não experimentaram o mundo de fato, né? E quando a gente experimenta, né, várias informações multimodais, né, como nós chamamos, né? Vários tipos de dados que vamos recebendo todos os dias, isso nos torna muito mais aptos, né, a entender sobre o mundo, né? Então, eventualmente, esses algoritmos vão também chegar nesse momento, que não é uma realidade hoje, né? A maioria desses algoritmos são algoritmos de linguagem, só aprenderam com texto, né? E isso é uma informação muito limitada para uma verdadeira inteligência, tá? Mas no futuro, com a adição de mais modos de aprendizado, né, esses algoritmos vão conseguir se aproximar cada vez mais da nossa própria inteligência. Legal, professor. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a sua presença no podcast. Eu que agradeço o convite novamente. Né? Então, da primeira vez que eu vim aqui, né, a gente só falou sobre algoritmos preditivos, né? Agora estamos nessa nova realidade. E daqui a 2 anos, quando eu voltar, talvez, vamos ter novas outras realidades. Né? A verdade é que é um caminho sem volta. Tais algoritmos aí vão conseguir replicar basicamente tudo que a gente faz hoje, aumentando o nosso potencial de novas descobertas científicas, principalmente, né? A área que mais me empolga é a capacidade desses algoritmos avançarem a ciência, né? Avançarem a área da saúde, né? Então, é um caminho sem volta, assim, os algoritmos só vão melhorar, porque estamos coletando cada vez mais dados, os computadores estão cada vez mais rápidos e novas técnicas vão aparecer. Tá? Então, eu costumo falar bastante, né? Se vocês acham que estão ouvindo falar muito de inteligência artificial hoje, né? Esperem daqui a 1 mês, né? Esperem daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Só vai aumentar a área, então esse é o momento de todo mundo entrar na área, tá? Eu não comecei com inteligência artificial, né? Eu rodei a minha primeira rede neural em 2016, tá? E aí, por eu trabalhar com ciência de dados, né? Com análise de dados, eu tive a oportunidade de ter contato bem cedo com a área, né? E aí, do primeiro momento que eu rodei essa rede neural, ficou claro para mim que isso eventualmente ia mudar tudo. Tá? Então, ainda há tempo e eu mudei de área, né? Eu não era de inteligência artificial, né? E aí eu mudei de área. Então, ainda dá tempo de mudar de área, porque tudo, ou basicamente tudo, né, vai ter por trás de inteligência artificial. Isso, né, já transformou nossa vida, né? Então, a nossa rota de trânsito é decidida por algoritmos. Tudo que a gente lê nas redes sociais é decidido por algoritmos. Né? Se vocês assistem se vocês usam algum aplicativo de streaming, né, para assistir séries ou filmes, né, a orientação, a sugestão é um algoritmo de inteligência artificial. Para passar o cartão, quem libera o cartão é um algoritmo de inteligência artificial. Tá? Então, nossa vida já é completamente dominada, né, e ainda não chegou na área mais importante de todas, que é a área da saúde. Tá? Mas o nosso laboratório e outros laboratórios aí ao redor do mundo têm encontrado que são os mesmos algoritmos. Tá? Os mesmos algoritmos que funcionam para o Waze, que funcionam para o Netflix, que funcionam para o Instagram, que funcionam para o Google, são os mesmos algoritmos que funcionam na área da saúde. Qual a diferença? Que a área da saúde é mais consequente, então a gente precisa ter um pouco mais cuidado na hora de colocar esses algoritmos. Na área da saúde a gente não admite erros, tá? Mas vão transformar porque são os mesmos algoritmos, funcionam com a mesma qualidade do que em outras áreas. Tá? E à medida que formos coletando mais dados, melhorando as técnicas, tá? Vamos chegar no momento de colocar esses algoritmos na prática no sistema de saúde, que vai ser completamente transformado. Tanto a gestão, quanto decisões clínicas, quanto triagem de pacientes, organização de fila de pacientes, tudo vai ser orientado, guiado por inteligência artificial, assim como as outras áreas em que já chegou, em que esses algoritmos já chegaram, já foram completamente transformadas, vai também transformar a área da saúde. Então, eu recomendo a todos aí que sejam de outras áreas, principalmente os alunos, a virem para a área, porque a área ainda nem começou direito, já transformou tanta coisa e é uma área que ainda está engatinhando, né? Ainda está na sua infância. Né? Vem aí muitas novidades aí nos próximos meses, nos próximos anos. Legal, professor. Parabéns aí pelos seus estudos, pelo seu laboratório, que não sai da mídia, aliás, né? Parabéns pelo seu trabalho também. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Obrigada.
Agradeço muito por sua audiência qualificada e já convido para o nosso próximo episódio em que vamos falar sobre a identificação de focos de dengue com base no uso da inteligência artificial e imagens de fachadas de imóveis. Se gostou, siga o Saúde é Pública e compartilhe os nossos episódios. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site, é o www.fsp.usp.br. Até o nosso próximo episódio. Tchau!